tempo de decantação é dado pela razão do volume pela vazão. Como a vazão é volume sobre tempo, o tempo vai ser volume sobre vazão. O volume é o volume do nosso tanque inteirinho aqui, que é BHL. A vazão, ela vai ser calculada como o L vezes o B, essa área aqui, vezes a velocidade de sedimentação. Então, não é nessa área que entra aqui, é nessa área aqui de baixo, tá vendo? Ó, B vezes L. A gente pode simplificar aqui o B com B, o L com L, vai ficar H sobre velocidade crítica. Esse é o nosso tempo de sedimentação da partícula. Então, se a gente conhece o tempo que ele sedimenta e conhece a altura do nosso sedimentador, que ela foi colocada, né? A gente conhece essa velocidade crítica. Então, uma maneira experimental da gente determinar. A velocidade de alimentação, ela é dada por essa fórmula aqui, a vazão dividido pela área. A área, B vezes H, tá bom? Já o cálculo do comprimento do tanque pode ser feito de duas maneiras. De uma maneira empírica, onde a gente faz relação entre as medidas. Então, por exemplo, conheço o comprimento, a altura em uma das áreas, consigo determinar a outra, sendo que essa minha relação precisa ser menor ou igual a 18. Ou de uma maneira teórica, onde a gente faz a relação com as velocidades de sedimentação e a velocidade horizontal. Vamos dar uma melhorada na fórmula anterior? Vamos começar pela definição de vazão, que é a velocidade horizontal vezes a área. Vamos isolar a altura nessa relação e substituir naquela equação. Substituímos aqui. Então, a gente pode cortar a velocidade horizontal e vai ficar o comprimento em função da vazão, desse B aqui, ó, e da velocidade de sedimentação da nossa partícula. Agora a gente vai estudar a sedimentação zonal. É uma sedimentação muito comum de acontecer. Eu vou tentar explicar como é que ela ocorre através do desenho, mas se você quiser ver uma parte experimental dela, sabe o que vocês fazem? Vocês vão pegar um copo, vão colocar o suco maguari de maracujá bastante concentrado, tá? Eu fiz com maguari, por isso que eu posso dizer que com ele vai funcionar, não sei se com outra marca funciona. Mas ele é bastante concentrado e vocês vão ver esse processo que eu tô falando para vocês. Então, como é que seria? Seria a gente ter inicialmente uma concentração uniforme do nosso lodo, totalmente distribuído ali no nosso sedimentador, que aqui no caso seria uma proveta, tá? Como é que vai acontecer? As partículas, elas vão começar a descer. Então, essa primeira zona aqui de cima, ela vai ser a zona mais limpa que a gente tem na nossa água clarificada. As partículas, elas vão começar a descer, elas vão descer em zonas, né, agrupadas. Quanto mais para baixo a gente tiver, maior vai ser a concentração desse material sólido, porque elas estão descendo em blocos. E quanto mais para cima, mais clarificada ela vai ficar. Ela vai fazer esse processo de separação zonal até um ponto que a gente chama de ponto crítico, que é onde a gente tem aqui, ó, somente duas zonas. A nossa parte clarificada e a parte com sólido. Esse ponto crítico é o início da compactação. E aqui a nossa sedimentação ela vai ocorrer também pelo processo de compressão. Então, o próprio peso do material sólido vai fazer com que ocorra essa separação. E ela vai ocorrer até um ponto final, que a gente chama de fim da compactação. Esse ponto aqui é conhecido como PC e esse aqui como PU, é o nosso processo final da compactação. Não conseguimos mais fazer a separação daqui. Para a gente fazer o projeto desse tipo de sedimentador que vai ocorrer por zona, a gente precisa fazer um ensaio de laboratório, exatamente dessa maneira que eu expliquei para vocês. O que a gente vai anotar? A gente vai anotar sempre o menisco da zona clarificada. Então, a gente vai pegar uma proveta com a nossa solução homogênea e vai anotar a altura dela. A hora que a gente não mexe mais, que for começar a ocorrer o processo de sedimentação, o que vai acontecer aqui, ó? A gente vai lendo esse menisco aqui. Ele vai ocorrer aos pouquinhos aqui de cima. Não é esse nem esse. É esse primeiro menisco onde a gente tem a separação da zona mais clarificada, da parte mais limpa. E a gente vai ver esse menisco até o final, até não ocorrer mais a compactação. Como que eu sei que não ocorre mais? Depois de um determinado tempo, essa altura aqui não muda mais. E com esses dados, a gente vai construir um gráfico de altura por tempo.
Então, esse primeiro ponto aqui, que é a nossa altura inicial, é quando a gente tem essa situação da proveta, ela totalmente diluída. E conforme vai passando o tempo aqui, ó, a gente vai ter o processo de sedimentação por zona. O nosso ponto crítico, que é esse ponto aqui, eu já vou explicar melhor o gráfico, tá? E a traçada dele também. É aquele momento que a gente só tem duas zonas. E aqui o finalzinho dele é quando a gente não tem mais mudança da altura. Nem sempre a gente consegue chegar nesse ponto aqui, porque aqui demora demais. Mas para esse sistema que a gente vai traçar, que eu vou mostrar para vocês o método para calcular essa área, é importante para a gente determinar de outras maneiras. A gente consegue identificar o nosso ponto, o nosso momento final de compactação através desse sistema de gráfico. A nossa velocidade de sedimentação é calculada como a altura inicial em função do tempo. O nosso projeto, o nosso objetivo é determinar a área mínima do sedimentador, que ela é determinada pela vazão dividida pela velocidade de sedimentação. Como eu falei para vocês no slide anterior, ela vai ser a altura inicial dividido pelo tempo. Se eu quiser saber a área que eu preciso para obter até o final do meu processo, esse tempo aqui é o tempo final do meu processo. Mas normalmente esse T aqui, que a gente chama de TM, é o tempo que eu preciso para alcançar determinada concentração que eu quero do sólido. Nem sempre vale a pena eu esperar o meu final do processo. Então aqui, ó, esse TM é o tempo que eu preciso para alcançar aquela concentração. E como é que eu vou conseguir saber isso, Pro? Calma, eu vou mostrar para vocês. Para a gente poder determinar isso, a gente vai usar um método de Talmadge-Fitch. Eu deixei para vocês aqui o passo a passo, mas eu vou explicar no gráfico para vocês. Eu vou traçar para vocês um método aqui, tá, de Talmadge-Fitch, e depois eu vou explicar por que a gente precisa dele. Eu acho que vai ficar mais fácil com os dados já obtidos. Como é que a gente traça o método de Talmadge-Fitch? Primeiro de tudo, a gente vai traçar uma tangente na curva no primeiro ponto, aqui na nossa altura inicial. Tá aqui em vermelhinho. Depois eu vou traçar no último ponto aqui, ó. Aonde elas se encontram, eu vou traçar uma bissetriz. Vocês lembram que a bissetriz é aonde eu divido o meu ângulo em duas partes iguais. Tracei a minha bissetriz aqui. Este ponto encontrado é o meu ponto crítico, lembra? É onde eu tenho duas zonas. Eu já fiz o processo zonal, agora vai começar a compactação, é o início da compactação. Neste meu ponto crítico, eu vou traçar uma outra tangente. Aonde essa tangente do ponto crítico encontrou com a tangente do meu ponto final, é o meu ponto final de compactação, ok? A partir daqui, eu não tenho mais a compactação, eu tenho o meu ponto final da sedimentação. Então, eu tenho dois tempos importantes, que é o meu tempo crítico e o meu tempo final de compactação. Aonde eu quero obter aquele tempo para determinar a área do meu sedimentador, aquele tempo ele precisa estar entre o ponto crítico e o meu ponto final de compactação. Tá? Ele não pode ser antes do ponto crítico, por quê? Porque eu ainda não terminei minha zona, não terminei meu processo zonal. E por que não pode ser depois do TU? Porque eu vou perder tempo de processo. Ali, a partir dali, não corre mais o processo de compactação, acabou. Então, a gente sempre trabalha entre esses dois pontos, informação mega importante isso. E por que eu preciso disso? Porque, primeiro de tudo, eu preciso verificar se a concentração desejada, aquela que eu quero, ela é possível naquele meu sedimentador. Então, eu tracei o meu processo aqui, ó, e obtive o meu tempo do ponto crítico, o meu tempo do ponto final de compactação. Eu determinei a altura do meu ponto crítico e a altura do meu ponto final de compactação. E vou usar aquela equação C1V1 igual a C2V2, que simplificada ele vai ficar HUCU igual a H0C0. O que são essas coisas? Bom, o H0C0 são as condições iniciais, aquela aqui do comecinho. E o HUCU é a minha condição final aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou determinar o meu CU, que é a minha concentração final do processo de compactação. E eu vou verificar. Se o meu CN é menor do que o CU, ok, meu sedimentador funciona para essa concentração. Se ele for maior, eu vou dizer, ó, eu não consigo atingir essa concentração, ela é maior do que a máxima concentração que eu consigo para esse processo. E aí eu não continuo com esse meu sedimentador, preciso arrumar uma outra concentração possível.
Como é que eu vou determinar isso? H0, C0 é dado, né? Condição inicial de processo. Se eu não tenho H0, é só pegar aqui a altura no ponto inicial. E o HU, eu peguei aqui na traçada do gráfico. Aqui é o TU, aqui o HU. Com esse valor aqui eu substituo, determino o CU e faço essa análise. Ok, meu processo deu certo. O que eu vou fazer? Eu preciso do tempo para jogar na fórmula, você lembra? Então, aonde que eu vou pegar isso? Eu vou fazer o processo contrário. Eu vou pegar a minha altura, vou jogar aqui no gráfico para achar o tempo. E como é que a gente vai determinar a altura? Do mesmo jeito, C1V1 igual a C2V2. A concentração é a que eu quero, C0 H0 são condições conhecidas de processo e eu vou determinar o HN. Esse HN eu vou jogar aqui no meu gráfico. Vamos supor aqui que ela deu esse ponto aqui. Vou trazer ele para cá e vou encostar aqui, ó, gente, nessa minha tangente. Eu não vou vir na curva. O maior erro que tem é chegar até a curva. Não chega na curva, para na tangente e desço aqui. Esse daqui vai ser o meu TN para jogar lá na fórmula da área e determinar a área do meu sedimentador. Também existe uma outra coisa que eu posso calcular, que é a taxa de clarificação, que é através dessa equação que está aqui também. Eu sei que o método é um pouquinho complicado, mas a gente vai trabalhar bastante exercício na sala para que esse método fique bastante claro para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês na nossa aula para fazer exercícios. Tchau, tchau, pessoal!